Boas-vindas ao vídeo que vai te ajudar a navegar o processo seletivo da FGV Direito São Paulo. Aqui quem fala é a Tati, eu sou mestre pela FGV Direito São Paulo, já fui pesquisadora lá na FGV também, e agora eu sou mentora e sócia aqui na Dama Acadêmica, e bem-vindo ao nosso canal. Aqui na Dama a gente te ajuda tanto a entrar na pós-graduação, quanto a conquistar o seu título de mestre e doutora. Então confira os nossos vídeos, já deixa aqui esse convite para você ver os outros vídeos que a gente tem, de análise de editais e também de dicas de como sobreviver, né, como navegar essa pós-graduação e chegar ao grande sonhado título. Aqui nesse vídeo então, eu tenho aqui um mapa mental que eu preparei para vocês do edital deste ano de 2025 para a entrada em 2026 do pessoal que quer entrar, né, no programa de pós-graduação da FGV Direito São Paulo, de mestrado e doutorado acadêmico. Então, começando do começo aqui no nosso mapa mental, é importante a gente entender a estrutura do programa de pós-graduação que a gente quer entrar, né? Então, é o mestrado, doutorado acadêmico em Direito e Desenvolvimento, né, que é essa grande área deles. Como eu já falei, o ingresso em 2016. E essa área de Direito e Desenvolvimento, ela acaba se dividindo em duas linhas de pesquisa. A gente tem a linha de Direito dos Negócios e Desenvolvimento Econômico e Social e Instituições do Estado Democrático de Direito e Desenvolvimento Político e Social. É importante a gente saber que essas 30 vagas, elas servem para essas duas linhas e para esses dois programas, né, de mestrado e doutorado acadêmico. Não tem limite, né, de quantos mestrandos ou doutorandos vão entrar neste processo seletivo. É importante dizer também que no edital eles mostram realmente as vagas, né, de cada linha, de cada projeto de pesquisa. Então, aqui eu não vou trazer cada detalhe, né, porque senão vai ficar muito específico, mas a ideia é que a gente tenha essa visão geral do processo seletivo para te ajudar a entrar. Uma coisa que pouca gente sabe e que eu sempre fico muito indignada que o pessoal não sabe, sendo que está lá no edital, é que tem essa bolsa. Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico em Direito e Desenvolvimento da FGV Direito São Paulo, ele é gratuito, porque essa bolsa, basicamente, todo mundo que é selecionado para entrar no mestrado ou no doutorado, acaba recebendo essa bolsa se fizer essa solicitação na inscrição, que é apenas um formulário. Então é muito simples, é uma coisa muito bobinha que o pessoal deixa passar, né, que não sabe, que não vê no edital, e tem pessoal que nem presta porque acha que não faz sentido, porque não vai conseguir pagar. Para você ter uma ideia, eu fiz mestrado lá e eu nem sei qual seria a mensalidade que eu teria que pagar, porque eles não falam. A ideia é realmente que eles vão te dar essa bolsa se você for selecionado. Então a gente quer te ajudar a garantir essa vaga, porque aí você consegue realmente garantir uma bolsa integral muito boa, que vai te ajudar nesses 2, 3, 4 anos de pós-graduação, a depender do programa que você entrar. Então, apresentado a estrutura do programa, as fases do processo seletivo, né? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender como que a gente pode se inscrever nesse processo seletivo, né? Questão de prazos, documentos e tudo mais. Em relação ao prazo, a gente já está com ele contando, né? Agora em 2025, vai até dia 1º de agosto, às 18, e não deixe para meia-noite, porque realmente é até às 18. Sobre os documentos necessários para esta inscrição, temos documentos clássicos, né, como RG, né, para identificação, foto 3x4, mas a gente tem o histórico escolar do curso de graduação, para quem está prestando mestrado, e para quem está prestando doutorado, também precisamos desse histórico do mestrado. Mesma coisa para o diploma do curso, né, de graduação, para quem está prestando mestrado, mas para quem está prestando doutorado, precisa também do diploma de mestrado. Claro que a gente tem a questão, né, que se você ainda for um graduando ou um mestrando e está prestando, né, o processo seletivo para o mestrado ou doutorado respectivamente, você pode entregar uma declaração da sua universidade, faculdade, formalizando, né, que você vai ter essa graduação, você vai ter esse diploma até o momento da matrícula nesta pós-graduação. Então você pode ficar tranquila sobre isso, porque eles são bem tranquilos em relação a este ponto. A gente tem o termo de solicitação de bolsa, que é bem importante, né? É um formuláriozinho básico, mas, por favor, inscreva isso, porque senão você não vai conseguir essa bolsa. A gente tem uma carta de apresentação que você precisa enviar neste momento de inscrição, além do link para o currículo Lattes, atualizado, por favor. E também, caso você tenha algumas questões específicas, como deficiência física, ou você queira solicitar o uso, né, de nome social, você tem uns formulários aí extras que você pode usar
para requerir estes pontos. Então, por fim, né, a gente tem os níveis, a gente tem mestrado e doutorado, a gente não tem o doutorado direto, reconhecido, né, no edital, mas eu sei por experiência própria que caso você entre no mestrado, você consegue converter para doutorado. Já vi pessoas fazendo isso lá dentro, então fique tranquila, caso esse seja seu plano, é possível você fazer essa conversão e não prestar já o doutorado direto. A taxa de inscrição, né, a gente teria uma redução até dia 16, que já passou, então a gente acabou não tendo essa redução agora, mas a gente também tem a isenção da taxa por meio de participação do PAD, que é um programa de apoio à diversidade muito legal, que caso você esteja prestando ano que vem ou só esteja olhando, né, este edital, veja que este programa é bem legal para quem faz parte de grupos mais vulneráveis, para quem estudou em escola pública. A gente tem um perfil bem grande aí de pessoas que poderiam participar do PAD. É um programa muito legal que eu, inclusive, já dei aula lá, então eu realmente recomendo bastante este programa. Então, para todo mundo que não tem essa taxa reduzida, né, seja pela questão de prazo, seja pela questão da participação no PAD, o valor foi R$180. E agora a gente vai para nossas fases eliminatórias. Aí sim que é o ponto principal desse vídeo, né? A gente tem 3 fases eliminatórias. Primeiro a gente tem a prova de conhecimentos específicos jurídicos, né? Ela é uma prova online, o processo seletivo inteiro da FGV é online, é bem legal isso, bem acessível, né? E, primeiro de tudo, que a prova só vale para o ano que você está prestando. Então, se você prestou no ano passado e não passou, por exemplo, na fase de projeto ou entrevista, você vai ter que repetir a prova. Mas quem fez mestrado lá naquela instituição não precisa fazer a prova. Por exemplo, eu, se for fazer um doutorado lá, eu não preciso fazer essa prova. A prova ela vai acontecer dia 14 de setembro, às 9, online, né? Tem a duração de 2 horas. E ela é uma prova dissertativa. Então, ela é de acordo com a bibliografia obrigatória, que está divulgada no edital. São 5 textos, todos em português, bem acessível, bem legal. E ela sem consulta, e eu já admito, assim, que é um sistema bem chato, né, de verificação. Então, é um sistema que você tem que ficar olhando para o computador, para a câmera, você não pode ficar virando para os lados. Então, realmente, a ideia de tentar ter algum tipo de consulta, assim, é muito perigosa, porque eles realmente te eliminam nessa prova. Eles são bem rígidos quanto a isso, porque realmente é a primeira barreira de entrada do processo seletivo, então ela é bem rígida. Aqui eu vou deixar os requisitos técnicos que você precisa ter para fazer essa prova. Não são muito exigentes, né? Então eu acho que é tranquilo de você ter, mas cuidado, cheque como que você tá aqui, né? Com seu computador, sua conexão de internet e tudo mais. E o interessante é que eles agora estão fazendo um webinar. Antigamente eles não faziam isso. Este ano eles vão fazer em setembro, logo antes da prova, né? A prova no dia 14. No dia 9, 5 dias antes, eles vão fazer um webinar para te ajudar, para te tirar suas dúvidas. Então, use este momento que vai ser bem importante, bem interessante. E também cheque seu e-mail, porque lá vai ter o check-in na plataforma dos dias 10 ao 12 de setembro, logo antes da prova. Porque eles vão dar essas orientações de como executar esse aplicativo antes, testar. Então, confira tanto o webinar quanto este e-mail, que realmente vai ser muito fundamental para a sua participação nessa prova. Eles acabam não divulgando as notas, eles apenas indicam quem passou, né, para a próxima fase, e os habilitados são tanto as pessoas que não têm que fazer a prova, por exemplo, no meu caso, caso eu prestasse este processo seletivo, mas isso é dentro do limite numérico correspondente a 3 vezes o número de vagas. Então, 90 pessoas, né, a gente tem 30 vagas, 90 pessoas vão passar para a fase seguinte, que é, né, a fase de análise do projeto e produção acadêmica, sendo que dentro desses 90, alguns não terão que ter feito a prova e outros terão que ter feito a prova, quem não fez o mestrado lá. Você tem a opção de ter um gabarito da prova ao final do processo seletivo, então não neste momento, você não vai conseguir saber o espelho de correção que eles usaram, mas é interessante que eles têm no final os exemplos de respostas dos próprios candidatos que foram escolhidos como as melhores, então vale a pena conferir, é bem legal essa parte. E então você recebe a divulgação, né, dos aprovados e não aprovados no dia 20 do 10, então eles têm cerca de 1 mês depois da aplicação da prova para poder te falar se você passou para a segunda fase.
E essa segunda fase, né, o que que ela é? Deixa eu só fechar aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Como que é a segunda fase, né? A segunda fase é a análise do projeto de pesquisa e produção acadêmica. O envio é até o dia 24/10, então, como a gente viu aqui, eu vou abrir de novo porque, né, a gente precisa ter essa comparação. Dia 20 vai sair o resultado e dia 24 você tem que já enviar o seu projeto. Então, não deixe para fazer o projeto neste momento. Faça ele antes, porque você não vai conseguir fazer em questão de 4, 5 dias. Mas enfim, então você envia no dia 24 tanto o projeto de pesquisa quanto a produção acadêmica. Isso é uma coisa bem, que o pessoal fica bem com medo, né, nas nossas mentorias, mas a gente fala como essa é a parte mais tranquila, porque a ideia é que, assim, quem está querendo entrar no mestrado, você tem que enviar parte de algum trabalho ou artigo publicado ou nem publicado. Então, você pode pegar algum trabalho que você já tenha feito na faculdade, algum artigo científico que você tenha gostado de fazer, por exemplo, numa iniciação científica, se você fez uma iniciação científica, ou seu próprio TCC, algum capítulo que você tenha gostado, porque é até 30 páginas. Não são 30 páginas. Então, se você quiser enviar um texto de 15 páginas, você pode. O importante é que ele seja representativo de você, né? Que tenha uma metodologia legal ou uma escrita legal que te representa. Então, não se preocupe com isso. Você não tem que ter aquela produção absurda, né? Muitos ECs, muitos TCCs. A ideia agora é realmente focar numa produção que te represente, uma única. E a mesma coisa também vale para o doutorado, né? A ideia do doutorado ele já tem que ser uma coisa mais publicada, né? Porque você passou por um mestrado, você já deve ter uma produção acadêmica. Então aqui tá alguns exemplos do que eles colocam que poderia ser interessante para você enviar para eles neste momento de enviar a produção acadêmica junto com o projeto de pesquisa. Sobre o projeto, qual é a formatação, né? Lá tem bastante coisa nesse edital, né, de formatação. Acho super tranquilo de vocês abrirem o edital e lerem. Formatação Times New Roman, aquela clássica, né? Quem é acadêmico, quem conhece um pouquinho assim de formatação, já bate o olho e sabe que ela é bem clássica. Mas que, para quem não sabe, tá lá tudo explicadinho, eles deixam tudo bonitinho. Mas eu destaco aqui 2 pontos importantes. Limite de 25.000 caracteres com espaços, contando exatamente tudo, bibliografia e tudo mais. E também a ideia de que você tem que indicar 3 possíveis orientadores que estão no programa de pós-graduação. Essa indicação não é vinculante, mas eu reforço que isso é muito importante porque você mostra que você já está preocupado, né, com se encaixar no programa, né, de acrescentar alguma coisa à agenda de pesquisa do programa. Então é muito importante vocês olharem isso, mas ela não é vinculante, né? Pode ser que você indique 3 pessoas que no final das contas ninguém vai te orientar, vai ser uma outra pessoa. Mas é um jeito interessante do pessoal te obrigar, né, a olhar para o site deles, a olhar para o edital, que tem bastante descritivo, né, de cada linha de pesquisa, de cada projeto de pesquisa dos professores. Então, lá tá bem explicadinho. Antigamente era só no site, então atualmente tem até lá no edital. Eles dão muita ajuda nessa parte. Bom, agora indo então para a questão da avaliação, como que será avaliado este projeto, né? Como vai ser avaliada, na verdade, a sua candidatura neste momento. Então, o projeto em si, ele é avaliado em alguns pontos. Qualidade teórica e metodológica, presença de diálogo com a literatura existente, clareza da pergunta de pesquisa e percurso de investigação, ou seja, basicamente uma metodologia, ineditismo e relevância do tema ou abordagem, viabilidade no cronograma proposto e aderência às linhas de pesquisa existentes no programa de pós-graduação. E também eles vão avaliar de forma extra-projeto, né, a avaliação do mérito acadêmico do exemplar da produção acadêmica que você enviou. Então, já falei sobre a questão da avaliação do mérito acadêmico, né? A gente não está preocupado com uma produção muito robusta, a gente quer uma produção que te represente. Então, caso você não tenha uma produção, tente escrever, tente adaptar alguma coisa que te ajude realmente a avançar, né? A te mostrar como pesquisador para além deste projeto de pesquisa. E o projeto de pesquisa, ele é para ser simples, ele é para ser objetivo em relação ao seu tema. Então, a gente fala muito isso na nossa mentoria, né? Que a gente precisa ter esse cuidado para diagnosticar essa linha de pesquisa, este projeto de pesquisa com os 3 orientadores que a gente quer tentar, né, receber esta aprovação e ir direto ao ponto, não ficar enrolando, pensar numa metodologia que mostre que você sabe fazer o que você quer fazer,
Porque, na verdade, no final das contas, quando você entra no mestrado, no doutorado, a orientação te ajuda muito a navegar e a mastigar um pouco este projeto e até delimitar um pouco a sua pesquisa. Então agora é o momento de você mais mostrar que você sabe de metodologia, que você sabe de justificativa, hipótese, todos os itens que eles pedem no edital, e menos ficar pensando naquela coisa que você mais quer estudar na sua vida, porque às vezes esse tipo de coisa, quando você está com pouco tempo, acaba te prejudicando. Então a gente tem que ter um equilíbrio, né, entre o interesse do programa e o nosso interesse. A gente já conseguiu muitas aprovações pensando nisso, né? A gente já conseguiu ajudar o pessoal a entrar no programa de pós-graduação fazendo esse equilíbrio, porque é isso que o pessoal quer, é isso que o programa quer. Então a gente está nesse momento de equilíbrio. A gente não tem muito tempo para prestar esse processo seletivo, a gente não tem muito tempo para estudar para a prova, fazer um projeto de pesquisa bom, se preparar para a entrevista. Então você tem que ser estratégico. É isso que a gente fala para o pessoal da nossa mentoria. A gente já conseguiu colocar bastante gente dentro da pós-graduação com essa estratégia, né? A gente tem que ser direto ao ponto, pensar o que o programa quer, pensar o que eu quero e fazer um match, né? Tentar equilibrar e assim a gente consegue chegar num projeto que se mostre consolidado, né, que se mostre coerente e que seja adequado para o programa. Mas então, só fechando, né, a parte de avaliação da pesquisa, né, do projeto de pesquisa, a gente tem o resultado no dia 18, então a gente enviou no dia 24 de setembro, dia 18 de outubro, a gente sabe o resultado de quem foi aprovado ou não, e agora a gente já tem um número muito menor de projetos que passam, né? A gente tem 1,5 vezes o número de vagas. Então, de 30 vagas, a gente vai ter 45 pessoas que serão convocadas para a fase de entrevistas, que é a nossa última fase a ser apresentada aqui. Essas entrevistas elas serão online, elas acontecem do dia 24 a dia 28 de outubro. E a ideia é que é uma banca de docentes que vai avaliar esses itens. A ideia é de entender a sua capacidade de arguição sobre o seu projeto de pesquisa, então você tem que mostrar que você sabe do seu projeto, né? Provar basicamente a sua autoria, mostrar a sua compreensão sobre os temas, literatura e metodologias escolhidos neste tema, neste projeto. Então esquece a prova, já passou a prova, você não tem que ficar focando naquelas referências bibliográficas de antes. Agora realmente foca na sua bibliografia, no seu projeto. Você também vai ter que ser arguido sobre a capacidade de execução do seu projeto, então sobre a sua metodologia e seu cronograma, e a sua maturidade acadêmica para promover esse diálogo com, né, o programa de pós-graduação. Por isso que a ideia é de olhar para o orientador, ver o que ele está pesquisando, ver o que você pode contribuir para isso. Isso tudo vai entrar e ser muito importante aqui nessa parte. Para além disso, eles também vão olhar para o seu Lattes, para o seu histórico acadêmico, para a sua carta de apresentação, para a sua produção acadêmica e te fazer perguntas, né, no geral, sobre o seu perfil de atuação profissional, seus interesses, enfim. Daí realmente são perguntas um pouco mais abertas para além do projeto e acaba sendo também um pouco mais tranquilo de você responder, porque é só ser honesto, né, pensando estrategicamente, né, no que você quer mostrar, né, de proatividade e interesse neste programa de pós-graduação que você quer entrar. Então você acaba fazendo essas entrevistas entre o dia 24 e 28 e o resultado final é no dia 11 de dezembro, a partir das 18. Este é o processo seletivo, ele é bem simples, ele é bem legal, eu digo, né, porque ele é bem justo, você não tem que ficar entrando em contato com o orientador antes. Aqui está o nosso cronograma resumido de todas as fases que você tem que prestar atenção, né, e enviar projeto, enfim, documentos. Então, eu deixo aqui para você tirar print, para você poder usar depois. E eu te faço o convite para conferir o nosso conteúdo, né? A gente tem aqui essa análise de edital de forma mais objetiva no edital, né? Para te ajudar com essas dicas práticas sobre como entender este edital. Mas caso você queira dicas um pouco mais aprofundadas, com dicas práticas, né? De como navegar o processo seletivo, de forma a entender o que a gente já aprendeu, né, na nossa experiência, nas nossas mentorias, te convido a conhecer a Dama Acadêmica, a nossa empresa de mentoria de escrita e pesquisa acadêmica. Construímos uma comunidade de mulheres que querem sucesso na carreira acadêmica sem abandonar a sua vida pessoal. Aqui você cresce, se conecta e constrói novas habilidades.
Nós preparamos você para os desafios da pós e para uma jornada de realizações. Seu futuro começa na Dama. Vamos juntas?